Deus me colocar em um lugar tão honroso de ser o interlocutor, o locutor, o mediador de uma palavra que é dele, a Santa Igreja do Senhor. E sou conservo do Senhor, como vocês também, e a minha honra é muito grande. Então, vou me ater em ler o texto. Eu quero ler um texto de Judas, não vou ler todo, mas eu vou passar por todo esse pequeno livro de Judas. Fixa ele. O tema é firmamentos da fé. Firmamentos da fé. E Judas, ele é pronto para isso. Ele vai falar sobre essa questão de batalha da fé. E ele vai falar como que a nossa fé pode ser firmada em tempos difíceis. Ele vai aconselhar. E então eu quero ler com você 2 textos, mas você pode depois manter a Bíblia aberta, pode ler em sua casa. O livro é muito curto, tem 25 versos apenas, e do 1 ao 23 é o teor da carta. E o meu objetivo é que você saia daqui entendendo que existe uma batalha ferrenha. Essa batalha não terminou. Ela é mais densa quando nós saímos da igreja, e, incrível que pareça, ela está mais focada dentro da própria comunidade da fé. Nossa batalha, vocês vão perceber que Judas vai nos orientar, e é de fato isso. A nossa briga não é com esse mundo lá fora, ao qual nós bem conhecemos. Nós podemos desfazer deles e ignorar, porque ele é mau. Nosso problema está aqui mesmo, dentro da comunidade da fé. Ela em todo o seu momento. E é isso que ele vai advertir. Ele vai falar sobre o momento da graça, da misericórdia, da redenção, mas vai falar também de um juízo, de um peso, de uma problemática. Deus age sobre a vida daquele que é infiel. E lógico, vamos ver a grande preocupação do escritor, de Judas, a grande preocupação, o amor que ele tem pelos irmãos amados a que ele trata. Amados irmãos. Isso significa um gesto muito bonito ao ler a Bíblia. Amados irmãos. Ele está falando de pessoas que são íntimas do reino, né? Ele não mede esforço para falar quem são essas pessoas. Para ele são pessoas santificadas e conservadas no Senhor. Isso é muito sério. Então eu penso que nós também estamos nesse mesmo escopo. E hoje, ouvindo esse texto, nós possamos sair daqui pelo menos com 5 conclusões para o nosso desafio na batalha pela fé no decorrer do ano 2026. O texto, no verso 3, ele vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí nós vamos perguntar, do 4 ao 16, ele vai falar a razão do porquê ele está falando isso. A razão por que ele introduz essa preocupação, essa necessidade. Você vai perceber essa razão do verso 4 ao 16. Pois o verso 17, ele vai dar o fundamento dessa fé. Ele fala: pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Mas vós, amados, ele vai dizer depois de um argumento do 4 ao 16: lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já predisse todas as situações que ocorreriam no mundo. Mas vocês, lembrai-vos disso, estão amparados. Vocês, igreja, ele diz, estão amparados. Lembrai-vos da palavra. A palavra, o texto, a escritura é o fundamento da nossa fé. No que creio? No que eu leio das escrituras. No que creio? Nos princípios estabelecidos. E ele vai falar um grande princípio que há aqui nessa carta, é a esperança bíblica. Uma esperança que vem do alto e já está sobre nós. Um grande momento que todos nós esperamos, a esperança bíblica. Aconteça o que acontecer, temos uma esperança bíblica ao nosso favor, mesmo que estejamos dentro de uma arena. Então é isso, sobre essa carta que eu quero falar a você.
Essa carta pequenininha é o 60º livro da Bíblia e o 26º livro do Novo Testamento. E nele existe um aconselhamento de Judas aos cristãos a permanecer, a ter autoridade, que ele se apresenta a sua autoria como simplesmente irmão de Tiago, é o que ele fala. Eu sou o irmão de Tiago. Sou irmão de Tiago, e com certeza, então, vamos entender, por lógica, que ele também é irmão de Jesus, porque Tiago é meio irmão de Jesus. Mas veja, ele não faz questão de dizer que ele é irmão de Jesus. A preocupação dele é simplesmente dar um conselho aos seus irmãos. O conselho dele para alcançar o coração daquele povo, para que não abra mão das Escrituras, que é a base, o fundamento da nossa fé. E a autoria é ele mesmo, o irmão de Tiago. É nobre isso. Ele nem fala o nome dele. Eu sou irmão de Tiago. Às vezes nós gostamos de arroubos. É o doutor, é o mestre, é o pastor fulano de tal. Eu comecei a adotar o meu nome é José Luiz Tenório. O PR fica lá atrás, lá na frente. Às vezes não fica na frente, para mim fica lá no último lugar. Eu sou o irmão José Luiz Tenório. O PR, eu faço jus disso. Enfim, Judas, ele dá 2 grandes alertas aqui. Primeiro alerta aos cristãos com a chegada dos fins do tempo. Ele já começa a prever os sinais do tempo. Lá no primeiro século, ele dá 2 alertas importantes. Ele então aconselha aos irmãos a batalharem pela fé, sendo fiéis em Deus, a batalharem pela fé, sendo fiel a Deus, e tendo cuidado com os falsos mestres que surgiram dentro da igreja. Ou seja, batalhem pela fé. A batalhar pela fé é um esforço, vai ser um trabalho. Você vai ter que sair do seu lugar, da sua disposição mental e batalhar. De que forma? Sendo fiel a Deus, a sua palavra, aos seus princípios, ao seu mandamento. E tomando cuidado com os falsos ensinos que surgiram dentro da igreja. E posso dizer que surgirão dentro da igreja. O segundo alerta que ele dá quanto ao juízo de Deus, que com certeza chegará sobre a vida de todos aqueles que desobedecem dentro da igreja os santos princípios de Deus. Veja no verso 7, ele vai dizer: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue a fornicação, como aqueles que indo após outra carne, foram postos por exemplo e sofreram a pena do fogo eterno. Existe então, o segundo alerta que ele dá é que existirá um juízo. Existirá um juízo e um olhar de Deus sobre a sua igreja. Às vezes nós pentecostais temos muitas manias feias. Nós criamos de uma herança pentecostal de 1900. Isso não tem nada a ver com a Escritura. A Escritura é isso aqui. E nós somos crentes. Somos amados, como ele diz, somos conservados no Senhor e somos os santificados no Senhor. E o fato é que ele está dizendo que Deus olha para nós e Deus julga o seu povo. Aliás, o julgamento vai vir para a igreja primeiro. O mundo vai ficar em último plano. Deus não está preocupado com o mundo, está preocupado com a sua igreja. É o que diz a carta. Amém, irmãos? Às vezes nós olhamos o mundo aí fora, os caras fazem loucura e ninguém morre. O crente tropeça, morre. Eu já fiz essa pergunta, por quê? Porque ele é meu pai, e ele sabe os meus limites, sabe o quanto eu devo sofrer, e sabe o quanto eu devo me encaminhar. Deus toma conta de nós. Nossa realidade de igreja é diferente do mundo. Então, ele vai falar que existe também um alerta, um sinal. Lembra do que aconteceu naqueles que não creram e afastaram-se do Senhor, dando exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas também ele vai dizer, ele vai estimular os irmãos a permanecer firmes no Senhor Jesus Cristo. No verso 20 e 21 ele vai dizer isso: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, ele está dizendo, olha, nós santificados, nós conservados, nós temos um Pai que toma conta de nós, mas existe um perigo aí.
Então ele vai dizer: cumpra e seja fiel a Deus, e tome cuidado com os falsos mestres que surgem dentro da igreja. No primeiro século existia uma igreja, uma localidade, uma comunidade da fé menor. Hoje estamos vendo uma comunidade muito abrangente. Hoje temos falsos mestres via internet e comunicação. Ou seja, temos que tomar cuidado com essas coisas. Como é importante, irmãos, estarmos firmes nos bons e verdadeiros fundamentos, para que em momentos difíceis de adversidade, nós possamos ficar firmes, em pé. Jesus diz isso quando ele fala daquele exemplo das duas casas que foram edificadas, uma na areia e outra na rocha. Ambas recebem os mesmos locaute, a mesma violência do tempo, ambas recebem os mesmos vendavais, mas a que fica firme é a que está na rocha. E como é importante, irmãos, nós ficarmos firmes, como no verso 17, naquilo que aprendemos e ouvimos dos santos apóstolos. É isso. Esse é o êxito, é o sucesso da Igreja de Cristo. Não é outra coisa, irmãos. Não é outra coisa. Pescador, nós estamos envelhecendo, não é? Barbas brancas, não é? Você mais do que eu. Vimos tantas coisas. Vamos partir, não vamos ver tudo. E os que ficarão, vão continuar. Mas nunca haverá um êxodo que não seja a grande esperança bíblica. Então, é importante nós entender, é importante nós termos firmes os bons, verdadeiros fundamentos, para que nos dias de adversidade ficarmos em pé. Judas, então ele está guiando os cristãos a manter-se firme, ensinando-os no ensinamento do Senhor e na vida cristã. É isso que nós temos que fazer. Não se preocupe com o mundo. Não queira entender o pecado. Não faça teses sobre o inimigo. Faça teses da verdade. Entenda a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade, presbítero, a hora que o mal aproxima-se, eu já rejeito. E nós vamos ver que do verso 4 ao 16, o mal que agrega, que se aposta dentro da igreja, é sutil, é maleável, é confortável e é enganador, mas está nas mesas de amor e nas festas de caridade dos crentes. Temos que tomar cuidado com isso. Talvez esse grande mal esteja no coração de cada um de nós, e eu espero que essa carta confronte você a olhar no final e dizer: eu sou ou não sou um crente diante do Senhor, olhando para o espelho mesmo, fazendo isso. O conceito de fé aqui é muito importante. Então, conservar essa fé é nos fundamentos das Escrituras. Porque o conceito de fé no mundo, na cosmovisão do mundo, é muito abrangente. Todo mundo tem fé. As pessoas têm fé naquilo que constrói. As pessoas enxergam o mundo e creem naquilo que lhe é apresentado como verdade ou como verdadeiro ou correto. Mas a Escrituras chama nossa atenção para uma fé absolutamente verdadeira. Que fé todo mundo tem. Eu tenho fé que eu vou ganhar. Tem crente tendo fé que vai ganhar na loteria, hein? Ó, tá vendo? Estão rindo aí porque alguém apostou. Enfim, todo mundo tem fé. Fé que vai ganhar a corrida, fé que vai arrumar o trabalho. Isso é normal, é uma fé do mundo. Mas nós estamos falando de uma fé melhor. Da fé que uma vez nos foi dada, que ela é regada, ela é sustentada nas Escrituras. Como bem disse o pastor da igreja, lendo as Escrituras. Essa carta de Efésios é uma carta expressamente para a igreja. E Paulo pede lá no meio, o pastor lembra bem: peço e rogo a Deus que Ele dê inteligência espiritual para que vocês se desviem do grande mal que está diante de vocês. Agora, quando você vê o mal, meu querido irmão, diante de você, claramente você desvia. Mas aqui parece que o mal é muito mais sutil. Ele começa dentro do seu coração, das suas intenções, suas vontades. Saiba, meus irmãos, nosso coração é mau, todos nós. E todos nós precisamos e dependemos da orientação das Escrituras para manter essa fé que uma vez foi dada aos santos. Essa é a preocupação de Judas. Nosso irmão
Nosso irmão reformador Calvino, ele vai dizer dessa fé algo muito importante. Só há um meio e um caminho para nos livrarmos de tão grande calamidade, a saber, Jesus Cristo, sendo nosso Redentor, por cuja mão o Pai Celestial, tendo piedade de nós, conforme a sua imensa bondade e clemência, nos quis socorrer. Isso porque sempre que nós abracemos esta sua misericórdia com uma fé sólida e firme, crendo, convicto e descansando nela, nas Escrituras, como uma esperança constante. Temos que ser puritanos, temos que ser bíblicos. Comemos churrasco, vamos para as festas, mas bíblicos. Passeemos, mas bíblicos. Ficamos doentes, bíblicos. Temos saúde, bíblicos. Não importa o estado que nós vivemos. Medo nós temos. Eu tenho medo todo dia. Tenho dor de parto, sofro pelos meus filhos, oro por eles, oro pelos meus netos que já chegaram, oro por que irão chegar, e oro por aqueles, entende? Mas, contudo, eu tenho uma esperança bíblica. Eu falo, Senhor, eu não alcanço e não consigo deslumbrar essas coisas, a qual eu gostaria de ver e gozar e ver, mas eu sei que Tu és, Senhor, e cuida de nós. Livra-nos de todo o mal, livra-nos da tentação, mas eu faço isso porque eu sei que o Senhor está conosco. Sofrer, sofre mesmo. Então Judas, ele começa a sua carta dizendo uma saudação muito virtuosa, uma saudação muito gloriosa. Ele vai dizer, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz, caridade seja multiplicado sobre vocês. Judas, ele tem uma pressa nesse texto de falar urgentemente o que está acontecendo. E hoje, exatamente hoje, dia 6, no ano de 2025, temos pressa. 26. Tem pressa então, né? Tem pressa mesmo. Eu costumo dizer para a Regina que nós aqui, os mais velhos, temos mais pressa ainda. Que temos tempo curto para resolver problema, não é? Os mais jovens têm tempo mais para resolver, um pouco mais abrangente. Mas nós já chegamos, passamos da meia-idade, irmã Cara, irmã Lucimar, temos pressa para resolver. E parece que Judas também já está com pressa. E ele não está a fim de falar quem é ele, onde ele mora. Ele só se apresenta como servo do Senhor Deus. Sou servo de Jesus. E eu quero falar a vocês, irmãos, santificados e conservados no Senhor. Então ele não vai ficar remoendo clichês. É pressa, porque temos pressa de batalhar por essa fé. E as palavras misericórdia, paz e amor são as palavras de ordem que ele vai estabelecer, porque essas três palavras são muito importantes. E ele fala que Deus multiplique em vocês misericórdia, paz e amor. Veja que isso não são bênçãos que saem de dentro dos nossos corações. É Deus que Ele pede que Deus multiplique, que Ele derrame, porque Ele está prevendo que esses irmãos, eles vão lá adiante sofrer a agonia, sofrer a perseguição psicológica, sofrer a perseguição de todo aquele ambiente natural da humanidade. E Ele fala, mas vocês são mais do que um simples homem, uma simples mulher, vocês são a igreja de Cristo, são os escolhidos, conservados, santificados. Então que Deus que te chamou, Ele derrame sobre vocês misericórdia, paz e caridade, multiplique. O roubo dos apóstolos tem sido muito isso. Às vezes nós perdemos a noção e achamos que podemos, mas nós não podemos de nós mesmos. A nossa paz é mal, mas Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou, não é como o mundo dá, é a minha paz, está sobre você, e você vai ter abundância de paz, você vai ter misericórdia, você vai contribuir com o reino de Deus, você vai poder lá na frente consolar, ajudar e até salvar alguns que estão indo para o inferno, porque a misericórdia de Deus vai estar derramada sobre você. O que Judas está falando aqui nessa sua saudação, já é deslumbrando e prevendo, vocês precisarão das bênçãos de Deus, porque chega a hora que nós não temos misericórdia de ninguém, nós não temos paz, e amor muito menos. Essas coisas são dadas de Deus para você e para mim.
Então, está aqui no texto, não é eu que estou dizendo. O texto está dizendo que Deus multiplique. Ele não está dizendo, olha, exerça misericórdia ou paz, pense no que você está fazendo. Quanto mais você pensar, pior vai ser, porque você não tem pensamentos bons. Isaías, o profeta, fala que pensamento bom quem tem é Deus. E Ele tem pensamento bom sobre nós. Dependemos dEle. Ele nos tirou da desgraça, da pobreza, do pecado e nos colocou aqui no reino do Filho do seu amor. Então é Ele quem nos sustenta. E o apóstolo sabe disso, é natural. Então é importante nós orarmos e dizer, Senhor, dá-nos paz, misericórdia e amor para que eu possa vencer. Porque muitas vezes a nossa vontade é agredir, é ser violento. Veja o mundo aí fora, essa violência. As pessoas falam de amor de manhã e matam à noite. Não é isso? Então, é muito importante, essas 3 palavras são, na verdade, a grande teologia desse texto. E que dependemos exclusivamente de Deus, não de nós. E eu fico muito feliz por isso. Porque se dependesse de mim, seria um fracasso. Então, ele agora transmite a grande preocupação. Por que ele está falando isso? Por que ele fala isso? A experiência da salvação, a qual ele queria falar, ela é muito bela, porque a salvação comum é muito agradável. Todos nós somos salvos. E é tão gostoso, entre irmãos, promovermos um senso de comunidade, identidade dentro da comunidade da fé cristã. É gostoso nos reunir, é gostoso comer lanche junto, bater papo, conversar horas a fio. Ao chamar agora para a batalha pela fé, ele está dizendo, agora não é hora de descansar. Agora não é hora de você parar. Sim, coma, beba, regozije, alegre-se uns com os outros, mas não é hora de parar. Existe um perigo iminente. E ele vai falar, agora não é hora de você pegar a ideia da fé e conservar no seu coração. Você tem que fazer mais que isso agora. Você tem que batalhar por ela. Você vai ter que batalhar na sua mente por essa fé. Então, é uma batalha constante para a preservação da fé. E ele chama então os irmãos à batalha pela fé. É isso que passamos todos os dias. E aí ele vai falar das qualidades, dos problemas que existem no meio da comunidade cristã. Eu digo no globo geral, não só aqui no Revista, que um certo tem, como em qualquer outra igreja de Cristo, como na igreja de Cristo no mundo. Ele vai classificar, ele vai falar das características desses homens, com que eles se parecem, o que eles pensam, o que dá no coração, arrojando as pessoas. E muitos de nós temos no coração muitas coisas ruins. E é bom que você seja confrontado com esses textos, do 4 até o 16, e falar assim, meu Deus, eu tenho esse comportamento, eu ajo desse jeito, eu sou egoísta, eu sou malvado, eu sou terrível, eu não abraço a graça de Deus, eu sou destruidor, eu sou inimigo. Ele compara esses homens a 3 personagens do passado que está aqui, que é o Caim, o Balaão e o Coré, a família de Coré, que são 3 personagens que lá no passado deixaram suas marcas registradas de uma humanidade caída. Caim não adorando a Deus, rejeitando a graça. Balaão almejando riquezas e fortunas e caminhando por esse caminho. E Coré sendo totalmente rebelde à liderança de Moisés, querendo destruir toda a causa que o Senhor tem colocado dentro daquela comunidade. Essas características que ele está falando, que esses homens adotaram, estão enchendo as suas igrejas. O perigo é esse. O perigo não está lá fora. O perigo não é o governo. O perigo não é essa política suja. O perigo não é a guerra na Ucrânia. O perigo não é a guerra do Donald Trump. Não é isso. Isso em parte é até bom, porque deixa entender que é só princípio de dores. Ainda há tempo de agir. Então, os apóstolos parece que tinham uma visão muito adiante do que nós temos hoje. Eles percebiam que dentro dessa situação existe tempo de você proclamar o Evangelho, mas para isso precisa de 3 fatores importantes: que Deus derrame e multiplique sobre você misericórdia, paz e amor. Porque a briga está aí, e essa briga está dentro da nossa igreja. Então, esses homens, eles entravam furtivamente, diz ele, na igreja, de forma dissimulada, disfarçada. É assim que acontece. O grande problema é dissimulado. O problema nunca aparece. Se nós percebermos que tem um problema aqui, nós já voltava para fora, mas não estava a perceber. A gente olha para o rosto de cada um de nós aqui e fala, nossa,
todo mundo legal, né? Mas Deus sabe onde está o nosso coração. O inimigo, ele entra dentro da igreja furtivamente, né? E ele tem a intenção de promover uma distorção na graça de Deus. Uma distorção da graça de Deus. São pessoas que estão no seio da comunidade da fé cristã. Então ele está denunciando isso aqui no verso 4, 5. Está aí dentro. Batalhar pela fé que uma vez foi dada. O fundamento dessa batalha é as Escrituras Sagradas. Se nós abrirmos mão das Escrituras Sagradas esse ano, como abrimos mão no ano passado, nós vamos ser uma igreja mais oprimida do que foi o ano passado. Mergulhe nas Escrituras, procure entender, compreender. Bem faz o pastor querer decorar o máximo a palavra de Deus no coração, para que no momento certo possa lembrar dos ensinamentos dos santos apóstolos. Esses homens eram inimigos, e mais, esses inimigos são sonhadores próprios, imersos em seus pensamentos e ilusões, que os tornam até mesmo violentos. Lutam em sua causa própria, são presunçosos, desfazem a autoridade espiritual e rejeitam Deus. Esses homens, como diz aqui, ele dá o exemplo do arcanjo Miguel, que não tentou acusar Satanás, mas isso o Senhor te repreenda. Ao contrário do próprio arcanjo Miguel, esses homens, eles lutam contra autoridades espirituais, sem a menor condição de força. E quando eles lutam contra autoridades espirituais, não dando a honra e a glória ao Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, a quem subjugou os anjos, eles também lutam contra a autoridade espiritual de Deus. Há muito cuidado com isso. As igrejas têm que ter consciência de quem ela é. Somos conservos, somos apenas santificados e conservados em Cristo. E precisamos desses 3 elementos, da bênção múltipla de Deus em nossas vidas, para nós continuar podendo ajudar alguém. A batalha pela fé, ela é constante. Não é hora de descansar. Judas, ele está preocupado. Essas pessoas vão destruir a fé dos meus irmãos. Eles vão. E hoje, no século que vivemos, nós podemos perceber uma fé diluída, uma fé líquida. Tudo aceitamos, tudo concordamos. Queremos fazer para Deus o que Caim queria fazer. Deus fala: não quero Caim, sua oferta. Não, eu quero dar. Eu não quero. Eu não quero sua oferta. Se você fizer direito, eu vou te abençoar. E ele vai e faz errado. De vez em quando nós temos a alienação de Balaão, fala assim: puxa, não custa nada fazer um pequeno negócio aqui. Porque Balaão quis fazer um negócio. No dia de hoje também está assim. Puxa, não custa nada ter um dinheirinho a mais, ter uma riqueza a mais, uma segurança a mais. Deus fala: eu sou sua fortuna, eu sou o seu dinheiro, eu sou sua... eu não estou dizendo para nós ter uma complexidade de miserável, mas nós sermos homens e mulheres, igreja de Cristo, batalhar pela fé que uma vez foi dada. O problema não é o mundo em que nós estamos vivendo, ao qual nos odeia e nos abandona. O problema é a nossa relação com o Criador, é com Deus. O que Judas está dizendo: olha, Deus, Ele é juiz, Ele vai julgar. Fuja do juízo dEle. Batalhe pela fé que uma vez foi dada. E alguém deve ter perguntado: como, Judas? Lembrando das Sagradas Escrituras, os textos dos apóstolos que eles escreveram e recomendaram vocês. Nós não estudamos. Como que eu vou dizer que tenho fé? É a fé que o mundo tem. Todo mundo tem fé. A natureza desses homens é aberta aqui do verso 4 ao 16. A natureza desses homens são escancaradas. Judas tira do meio do seio da igreja o câncer e fala: aqui, olha, estou mostrando para vocês, esses são os sentimentos que estão permeando, tomem cuidado com isso, batalhe pela fé que uma vez foi dada. Como farei isso? Com 30 horas de oração? Não apenas, mas lendo as Escrituras, que é a palavra de Deus que esclarece e direciona você, os princípios regidos por Deus. Que o nosso coração pende mesmo. A natureza desses homens é vazia, diz ele, como nuvens sem água, estão infiltrados na comunidade cristã. São manchas que às vezes às vezes não detectamos, e precisamos discernir entre a verdadeira comunhão e a hipocrisia e a falta de amor. Irmãos, é uma batalha pela fé.
Eu penso que nessas guerras, pegando exemplo das guerras, e o irmãozinho que cantou o louvor aqui, o ministro, disse alguma coisa interessante. Eu acho que um soldado numa batalha de guerra, ele não está pensando no amanhã, ele está pensando no hoje. Ele quer se livrar hoje, quer defender a sua vida hoje, quer matar o seu inimigo hoje, para amanhã amanhecer e ter outra guerra. Ele não vai pensar amanhã, ele vai pensar para amanhã, ele morre hoje. Ele tem que ficar atento hoje. É verdade, faz sentido essa analogia. Então, batalhar pela fé hoje, batalhar pela fé amanhã quando Deus te der vida, e batalhar pela fé enquanto Cristo não vier, enquanto você estiver nessa terra, porque a sutileza desses homens, dessa maldade do diabo, está entrando devagar na igreja do século 21, então. Se no primeiro século Judas já estava preocupado, imagine nós, temos que nos preocupar no século 21. O retrato desses homens é descrito por Judas como murmuradores, descontentes, dados às suas paixões, interesse próprio. Neles reflete a falta de gratidão. Judas desafia os cristãos a examinar as suas vidas e motivações, enfatizando a importância de uma comunidade baseada na verdade, amor, integridade cristã, em oposição à superficialidade e egoísmo. Crente não escreve, crente não lê, crente não ouve. Eu nem sei se eu estou sendo razoavelmente aceito. Eu podia falar um chavão aqui. Segura a corda, solta a corda. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é uma palavra do Pai na mesa. Às vezes ela é longa, porque o amor dele por nós, ele fala, ele repete, como Judas está fazendo aqui. Então, quando ele demonstra toda essa dificuldade do 4 ao 16, o que está acontecendo, e é uma realidade atual, ele convida os irmãos então, porque ele acha necessário falar da fé que uma vez foi dada, e convida os irmãos a batalhar pela fé, porque não há tempo de falar, olha, ganhamos ontem, olha, foi feliz o ano passado, vamos contar os lauréis, vamos mostrar a retrospectiva do ano passado, olha Maria, olha José, tudo bem, mas não esqueça que a luta continua, a batalha continua, e ela está muito constante, ela não saiu de perto de você. Esse problema que Judas está descrevendo, da qualidade desses homens, desses que se infiltraram na igreja, desses que comem na mesa de amor conosco, esses homens estão, sabe que distância de cada um de nós? A distância de um braço. Para você absorver essas coisas, não precisa se esforçar, é só estender a mão e trazer para perto. Agora, batalhar pela fé, você tem que se mover, você tem que rejeitar, você tem que negar a si mesmo, você tem que pensar diferente. Quando você tem que confrontar você e dizer, eu estou pensando num bate com os princípios de Deus, então eu tenho que buscar, me enquadrar, onde eu busco a razão dessa fé? Nas Escrituras Sagradas. Voltemos para as Escrituras, o verso 17 vai dizer isso, chamada para uma nova esperança, chamados para perseverança. Um presbítero de nossa obra eu peguei uma citação dele, A.C. Avelino, um presbítero da nossa obra, o A.C. Avelino, um mestre, ele diz assim, hoje as pessoas aos poucos vão destruindo toda uma estrutura de ensino, aos poucos, tira isso, tira aquilo, não precisa disso, aos poucos, é sutil, que permite que as pessoas venham a conhecer a verdade e aprender. Parece que não, mas quando percebemos, não tem mais ninguém que esteja firme na verdade, na verdadeira fé. A Escritura não faz a maior parte da vida cotidiana da vida dos cristãos. É verdade. A igreja moderna, ela vai diluindo. Vamos fazer textinho. Vamos ler um versículo. Não dá para ler um livro. O pastor fala demais. Ele lê texto longo. Eu quero louvor. É isso? Eu quero textos rápidos. Eu não quero ler a Bíblia mais. Sabe, então, o nosso presbítero tem razão. As pessoas aos poucos vão destruindo a estrutura de ensino que permite, essa estrutura de ensino é que permite que a nossa fé seja firmada, é que permite, é o fundamento da nossa fé.
Um pastor aí de uma denominação totalmente contrária à nossa, mas isso é uma verdade. Verdade é verdade, não importa quem diga. Hoje nós temos no meio cristão mais distração do que tentação. Mais distração do que tentação. Todos nós somos chamados a ser distraídos. Todos nós. Eu não sou exceção, nem você. Todos nós. Os crentes estão sendo chamados a olhar para o outro lado. O lado mais colorido, o lado mais largo, o lado melhor. Mas o lado ao qual realmente precisa olhar, porque é por ali que tem que passar, é a grande batalha, nós estamos fugindo. Judas está chamando todos nós a batalharmos pela fé. E o fundamento da fé chama-se Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Nessa exortação, Judas apresenta à comunidade cristã primitiva a necessidade de lembrar dos ensinamentos dos apóstolos, suas instruções diretamente de Cristo. É bom, né? Ser lembrado que falaram, do que eles falaram, do que Cristo falou. Cristo é uma realidade em nossa vida hoje. Cristo é Cristo. Ele é uma realidade. Temos um verdadeiro pastor, apresentado aqui como Judas. A palavra, quando ele fala amados irmãos, que se refere aos cristãos, Judas marca essa aproximação, cuidado pastoral. Vejamos como que paciência ele se dirige aos leitores. Amados. Eu acho então que ele já é um sujeito de idade. Amados. Não há mais tempo. Vamos batalhar pela fé. Preserva o que foi aprendido nas Escrituras. Os princípios de Jesus e a vida cristã é o que mais importa para nós. Nesse ano, a igreja será mais do que vencedora. Deus acrescentará quem deve ser salvo. E o que entrar aqui dentro vai receber misericórdia, paz e amor da parte de todos. E os problemas, com certeza, não prevalecerão. Quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, é a verdade. Mas a igreja de Cristo, a igreja bíblica, a igreja da instrução, nessa família não há espaço para perder ninguém. A ideia não é, se quiser vir para a igreja, vem. A ideia é assim, venha para a igreja. As pessoas têm ideias erradas das palavras do próprio Cristo. Cristo nunca colocou ninguém para fora. Ele sempre chamou para vir. Hoje, na nossa cabeça, é muito fácil falar assim, se não veio, o problema é seu. Mas é um irmão, é um santificado, é um conservado por Deus. Tenha misericórdia, tenha paz, tenha amor, que Deus derrame sobre você, e não perca ninguém, não há tempo de perder ninguém, as lutas estão sempre à porta, os últimos dias estão aí, são difíceis mesmo, vai cada vez ficar pior, os homens maus estão infiltrando-se, e são egoístas, e rejeitam o Espírito Santo, eles vão infiltrar-se na igreja. Quando nós olharmos para essas guerras, e achando que elas determinam a vinda de Cristo, sabe que Cristo está falando da sua igreja, para que ela fique firme, e batalhe pela fé. Essa ideia suposta que Cristo vai vir daqui a 3 anos e meio, só nos deixa lentos e preguiçosos. Vamos continuar batalhando pela fé, como se Cristo viesse hoje, daqui a pouco, e se não veio, continuamos, e quando Ele vier, Ele virá. Não vamos ficar aí letargicamente. Então, meus irmãos, mas vocês, disse Judas, edifiquem-se, no verso 20, no verso 21, mantenha-se no amor de Deus, guardando a misericórdia de Jesus, que virá, Ele é a esperança nossa. No verso 22, tenha compaixão das pessoas, tenha compaixão das pessoas. No verso 23, salve outros com temor, salve outros com temor. Ele diz aqui, rejeitando até as suas roupas, mas salve quem está dentro dessas roupas, tenha misericórdia, que Deus derrame, pois isso só poderá acontecer se Deus derramar e multiplicar a sua santa misericórdia, paz e amor sobre nossas vidas. É a minha oração para nós nesse ano, que Deus multiplique e que nós mantenhamos o firmamento, as bases da nossa fé,
que é a palavra de Deus. Singela leitura. Para concluir e terminar, eu queria que você refletisse, sabe, como está a sua relação com as Escrituras. Você a ama? Não é que se você leu ela o ano inteiro, é se você ama as Escrituras. Você ama as Escrituras? A nossa fé nas Escrituras é demonstrada aos demais, as pessoas sentem isso. Eu sei que essa pessoa é de Deus. O comportamento dela é totalmente estranho à sociedade. Isso acontece em nossas vidas, está acontecendo conosco. Temos refreado nossos lábios quando as palavras que nos edificam a nós mesmos, somos orgulhosos em si mesmo, ensimismado, né, como diz, ou seja, eu sou eu e só eu. Como tem acontecido esse sentimento, né? Nossa fé tem sido apenas uma confissão teórica ou exercida literalmente. Nós lemos isso aqui hoje. Esse texto vai ser esquecido amanhã, depois, até o ano que... Esquece? Como é que vai ser isso? Uma carta curta, leia constantemente, leia antes de trabalhar. Deixa o Espírito vai falar mais ainda no seu coração sobre essas questões, vai iluminar você. Somos apenas interlocutor, ouvintes de cultos ou praticante mesmo da fé? Reflita isso. É o que eu tenho para você nessa noite. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Curva sua fronte, por gentileza. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, pelo seu cuidado, ó Deus eterno, que constantemente o Senhor tem tido por nós. Não esquece de nós, mesmo nos nossos piores momentos, tão cruéis que somos, e o Senhor ainda continua nos amando. Senhor eterno, por que o Senhor continua nos amando, ó Senhor eterno, não podemos explicar. Mas, ó Deus, a tua palavra nos orienta a caminhar, a ficar firmes, a ir adiante, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, Pai. Que a tua palavra possa reger nossas vidas, os princípios santos do Senhor, possa reger meu casamento, possa reger, ó Deus eterno, a minha sociedade, o meu núcleo familiar, possa reger o meu núcleo da igreja. Ó Deus, que a tua palavra reja a minha vida, ó Deus, que eu possa respirá-la. Ó Deus eterno, que o meu orgulho caia por terra, a minha vanglória, ó Deus eterno, os meus desejos mais infames, minhas concupiscências, ó Deus, não seja, ó Deus eterno, razão para me nocautear diante de Ti. Ó Deus, salva-nos, Pai, derrama e multiplica a Tua misericórdia sobre nós, a Tua paz e o Teu amor, ó Pai, pois aqui estamos hoje, mas amanhã não saberemos, Pai, mas no dia que nós estivermos, de certo estaremos com o Senhor. E naquele grande dia, Senhor, não importa qual será o dia, nós iremos subir com o Senhor, ó Deus, cantando o hino da vitória. Obrigado, Senhor, que nesse ano 2026, a sua igreja seja forte, viril, ó Deus, frutífera, e possa, Deus, fazer e dar muitos filhos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica esse texto, nossos corações, essa palavra, exposição de Judas, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pastor Valdemar.